Olá, amigos do Papo.com. Hoje o nosso programa vai tratar de um assunto que está na moda: as canetinhas para emagrecimento, para controle da diabetes. Vamos falar também de obesidade, de hábitos alimentares, como ter um estilo de vida melhor para você ter uma qualidade melhor, um controle da sua glicemia e uma longevidade, viver mais, viver com mais qualidade por mais tempo. Para isso, a gente convidou o Dr. Renato Zilli, que é médico endocrinologista, 25 anos formado. Ele é formado pela Federal de Santa Catarina, atende no Hospital Sírio-Libanês, além do consultório próprio dele, e é médico credenciado e referência nos planos da Omint. Bem-vindos ao Papo.com. Olá, Tamer. Olá, o pessoal que nos escuta. Obrigado pelo convite. Zilli, vamos lá. Tá uma febre agora, quer dizer, já vinha uma febre do uso das canetinhas para emagrecimento, né? Aquela coisa das pessoas, antes até sem receita, as pessoas iam na farmácia, pediam o remédio, se automedicavam e as coisas davam muito certo, perdia peso, outros tinham problema de saúde, e agora parece que com a quebra das patentes, as medicações vão ficar mais em conta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim o que está acontecendo nesse segmento das canetas, né, das medicações para diabetes e para obesidade, e quais são os cuidados que a gente tem que ter. Muito boa pergunta. A gente vive uma epidemia aí de obesidade e diabetes. Então a gente sabe que mais de 50% da população no Brasil está acima do peso, ou é obesa. E a gente tem aí, acima de 60 anos, mais de 20% das pessoas têm diabetes. Então essas medicações elas vieram mudar o panorama dessas doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, são doenças que as pessoas têm que não são transmissíveis, mas aumentam muito a mortalidade. Então a gente começou lá atrás com Byetta, que não tem mais. A gente tem a medicação inicial é a liraglutida, né, que é de uso diário, que a gente tinha, então a gente tem o nome comercial de Victoza Saxenda, e agora a gente tem aí mais aquela canetinha que você aplicava todo dia. Todo dia pela manhã, tá. E a gente tem agora a opção aí, que uma empresa brasileira, né, com o Lira e o Lirux, e a gente tem as semanais, né, que a gente tem no Brasil a semaglutida, que a gente conhece para diabetes, o nome comercial é Ozempic. Para perda de peso a gente tem o Wegovy, que vai numa dose mais alta, e a gente tem o Trulicity, também, que é a dulaglutida. E agora, há pouco tempo, a gente tem o Mounjaro, que ele foi lançado para diabetes e a Anvisa também liberou para perda de peso. Então, nós estamos falando, só para deixar, nós estamos com várias medicações, né? Você falou seria a Victoza? Sim, a gente tem uma classe que é o GLP-1, que é a classe inicial, que a gente tinha a diária, né? Que é a liraglutida, que tem 4 nomes comerciais hoje em dia. 4 nomes comerciais. Que o pessoal faz confusão, então é difícil mesmo. Então a gente tem Victoza, Saxenda, Olira e Lirux. Por lei é obrigatório que a medicação tenha um nome comercial diferente quando tem uma indicação diferente. Né? Então a gente tem aí Saxenda e Olira para perda de peso. E Lirux e Victoza para diabetes. Né? Essa é a primeira linha de medicação que agora a gente tem a possibilidade aí da fabricação no Brasil. Então essa é o que nós estamos encontrando hoje mais acessível, essa é a primeira linha. Isso, a primeira linha de medicação que é de uso diário e uso progressivo, né? Você vai começar com doses progressivas até a dose máxima, né? Que a gente começa com 0,6 todo dia pela manhã. Então precisa de uma picada todo dia. Aí a gente tem a opção das semanais, que também é da classe GLP-1, que a gente tem o Ozempic, o Wegovy, que o nome comercial é, o nome da droga é a semaglutida, e a gente tem o Trulicity, que é a dulaglutida. Então a gente tem essas duas opções no Brasil. Aí lançou também recentemente, faz uns 2 anos, a opção da semaglutida oral. Que é Rybelsus, o nome comercial. Né? Tem o mesmo efeito? Tem um efeito menor para perda de peso, mas ele tem um efeito mais para quem tem diabetes e não quer a picada semanal. E a gente tem agora, recentemente, outra classe. Então, a gente mudou de classe. Essa medicação atuava só no GLP-1. Então, a gente tem o GIP, que é um hormônio. Que é um hormônio que é produzido quando a gente come. Que são medicações que elas atuam nas mesmas vezes da cirurgia bariátrica. E agora a gente tem uma classe nova, que são agonistas duais, que a gente fala, que eles agem em 2 receptores. Eu sei que é um pouco complicado, quem está ouvindo, entender isso, mas ela atua no GLP-1, que as classes antigas já atuavam, e atua no GIP, que é 60% mais potente que o GLP-1. Então a gente tem um Mounjaro aí, que é a tirzepatida, e a gente vai ver em outras medicações para o Brasil. Tem vários estudos saindo, tem 120 moléculas vindo, então tem várias promessas aí para a perda de peso e para o controle do diabetes.
Agora, assim, em termos de potência, o Mounjaro hoje seria o mais potente para perda de peso e para controle da diabetes? Sim, o Mounjaro é a tirzepatida, né, que a gente tem, que é a apresentação semanal. Tem 2 tipos de apresentação, né, a apresentação que não veio para o Brasil, que ela é a caneta aqui de clique, e a apresentação de caneta de dose única. Então, a apresentação que veio para o Brasil foi de dose única. Por enquanto, a gente só tem 2,5 e 5 no Brasil. Dose única, é uma injeção só? É uma caneta que dispensa isso, que é uma injeção, dose única. E a gente tem as outras apresentações até 15, que não chegaram no Brasil ainda. A gente sabe que foi prometido que até o final do ano a gente vai ter 7,5 e 10 no Brasil. Tá. Agora me explica uma coisa, essa medicação que é a liraglutida, né? Ela é a mais fraca, ela está disponível, mas ela é melhor do que estava disponível para as pessoas que não conseguiam acessar essa medicação? Essa medicação, na verdade, ela é o princípio, o começo, né? Porque uma medicação dessas lançar no mercado demoram anos, né? Uhum. Então foi a primeira linha das medicações foi essa, né? A gente sabe que a variação é muito individual. Acho que isso é o primeiro recado, né? A pessoa quer tomar Mounjaro, porque o Mounjaro é mais potente, ele é na maioria das pessoas. Mas eu tenho gente que tomou Mounjaro, né, tomou a tirzepatida, né, não teve uma boa resposta e acabou perdendo peso com a liraglutida, que é a medicação mais antiga. Cada corpo reage de uma maneira. Isso. Então a gente sabe que assim, quando a gente vai caminhando, a tendência é que a pessoa tenha menos efeito colateral, né, que seria azia, queimação, constipação ou diarreia, ou mesmo vômitos, mas a resposta é muito individual. Por isso é importante um acompanhamento médico. Então a primeira medicação, a primeira classe que a gente tem é a liraglutida, que é essa de uso diário. A perda estimada nos estudos 5%. Essa é o que está disponível a um preço mais acessível, é isso? Essa agora? Que foi lançada por uma farmacêutica brasileira. Quer dizer, a pessoa, ela consegue hoje, através de um médico, conseguir a receita? Isso, com a receita. Todas precisam de receita hoje? Por lei, né, isso foi uma grande vitória que a gente teve. A Anvisa, ela colocou como receita controlada, porque essas medicações, elas têm um risco à saúde, né, elas não são medicações sem risco. Isso é importante destacar, né, porque as pessoas vão na Renan, compram e estavam se auto-injetando sem... Sim. Então, são medicações, assim, claro, revolucionárias na perda de peso, né, e também tratamento do diabetes, então a pessoa lá e se aplicava, e entender também que só um parênteses, na norma da Anvisa, existem algumas insulinas, existem algumas medicações que são juntos com o GLP-1. Então, essas insulinas que vêm junto com o GLP-1 também são, agora, a receita obrigatória. Mas voltando, a liraglutida, então, nos estudos a gente tem uma perda de peso de 5%, porque antigamente o que acontece? A gente tinha medicações que, tipo, Orlistat, que dava muita diarreia, né? Ou a gente tinha as anfetaminas. Então, eram medicações que a pessoa perdia peso, mas ela não tinha um efeito metabólico, um efeito de saúde do coração, do cérebro, como essas medicações trouxeram. Né? Então, a liraglutida, ela trouxe essa mudança de perfil metabólico. Porque hoje em dia, quando a gente fala em diabetes, perda de peso, a gente está olhando lá na frente, ali há 20 anos, diminui o risco de um derrame, de um infarto. Então, essas medicações atuam nessa linha. Então, a gente tem a liraglutida, aí depois vem aí a semaglutida, que para perda de peso a 2 a 2,4, que nos estudos tem uma perda de peso de 15%. Então... ela perde 15% e estabiliza, é isso? A resposta é muito individual. Tá. Tem pessoas que perderam nos estudos mais de 20% do peso, mas em média, né, a gente tem aí 15% de perda de peso, o que é uma revolução. Né? Antigamente a gente falava que uma boa droga para perda de peso, a pessoa emagrecia 8% de perda de peso. Então quando você tem 15%... Doutor, as canetas já mostraram que tem a sua eficiência, tem que ter seus cuidados, tem que ter uma receita médica, essa coisa toda, mas e a bariátrica? Ela substitui a cirurgia bariátrica ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Muito boa pergunta. Então, com a bariátrica, né, a gente pode perder de 25% a 30%, 35% do peso corporal. Então, as canetas, elas vieram para um lag. Antigamente, a gente só tinha perda de peso com 5% a 10% com remédio. Então, as medicações, elas têm um efeito similar à bariátrica, mas é importante entender que é um tratamento que a pessoa também precisa mudar o estilo de vida e é um tratamento crônico. Na bariátrica? Nos dois. Nos dois, né? A gente tem 2 tipos de cirurgia, né? Tem o sleeve, que é a manga, que tem uma perda de 25%, ela é uma cirurgia... Fica no formato de uma manga? O estômago, ele fica com uma faixa, né? Uma manga. Então, na verdade, é uma cirurgia que ela é desabsortiva. A pessoa come igual, só que ela não absorve tanto a comida. Né? Mas aí tem efeito no intestino, vai dar diarreia... Também pode mudar o hábito intestinal e ela é contraindicada para quem tem refluxo, porque você deixa o estômago mais fino. Né? E tem o bypass, Y de Roux também, que a gente conhece, que deixa o estômago pequeno, tamanho de uma xícara de café, e liga lá o intestino delgado. Essa é restritiva, porque restringe a quantidade de comida,
E também é desabsortiva, porque a pessoa também não absorve alimento. Mas aí você tem outros problemas de proteína, de repouso, que você não absorve, né? Você é obrigado a uma mudança de estilo de vida, né? A gente sabe que a cirurgia, ela foi aí por muitos anos uma opção para quem tinha uma dificuldade, tinha que perder muito peso, ainda é hoje em dia, mas a gente vê tratamento aí com medicações como a tirzepatida, que chegou, tem gente que perdeu 50 quilos. Né, que é mais do que seria uma cirurgia bariátrica. O balão você não recomenda hoje? Eu não tenho boa experiência com balão, eu acho que a medicação, é importante mudar o estilo de vida, essa é a grande questão, né, porque independente se você fazer bariátrica ou medicação, o estilo de vida tem que passar por ele, né. Então tem estudos que mostram que se a pessoa faz a dieta da cirurgia bariátrica sem a cirurgia bariátrica, ela perde igual a cirurgia bariátrica. E uma pergunta, se a pessoa vai passar por uma cirurgia dessa, ele tem que fazer um preparo antes? Reforço muscular, alguma coisa, ou não? Porque não está em condição de fazer. Por lei, né, no Brasil, né, quem indica a cirurgia é o endocrinologista médico assistente. Então é preciso de uma indicação formal, né? Então a gente tem a indicação quando a pessoa tem um índice de massa corporal maior que 40. É obeso, já é muito obeso. Isso, né? Ou tem um índice corporal de massa corporal acima de 35 com duas doenças, né? Aí entra diabetes, entra hipertensão, gordura no fígado, apneia, problema articular. Né? Hoje em dia, para pessoas que têm diabetes descompensado, um diabetes muito mal controlado, a cirurgia pode ser indicada com MC acima de 30. Tá. Só pensar aqui, encerrando, mais uma pergunta que eu queria fazer, o uso da insulina no pré-diabético e no diabético. A insulina é só para o diabético ou há recomendação para um caso de pré-diabetes? Ou aquelas pessoas que vão comer o doce, vou comer o doce, eu injeto insulina antes e come o doce. Tem muita gente que faz isso, doutor, eu sei, né? Mas são pessoas que têm diabetes assim de muito, muito tempo e também não estão fazendo um tratamento adequado. O que a gente sabe hoje em dia, então, que a insulina é um hormônio anabólico, né? Então ela coloca energia dentro da célula. Essa é a função da insulina. A insulina cada vez está mais em desuso. Se a gente pensar, porque a gente tem outras medicações. Antigamente, né, quando eu me formei, a gente dava muito mais insulina para as pessoas, né? Porque você não tinha outras opções medicamentosas. E a gente sabe que essas medicações, ainda não de uma forma muito clara, elas retardam a perda de produção de insulina da pessoa. Então, cada vez mais a insulina ela é uma medicação de desuso, mas ela é muito usada ainda e, com certeza, tem uma indicação. Para pré-diabetes, hoje em dia, né, a gente tem três objetivos. Uma perda de peso aí de 5 a 10% do peso corporal, aumentar a atividade física e melhorar a alimentação. E a medicação, a gente sabe, né, como a semaglutida, ela pode ajudar a retardar a evolução para diabetes. Então, isso mudou nessas últimas décadas, né? Então, é um tratamento que ajuda, além da questão do estilo de vida, a medicação ajuda a evitar a progressão da doença. Queria fazer uma provocação para você, né? As pessoas, a gente vive num ambiente extremamente de ansiedade, né? Com certeza. Quer dizer, hoje, eu sou de uma geração anterior à sua, a gente não tinha a chamada rede social, tá? Então, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais querendo, necessidade de... Aí ela vai para a alimentação, ela descarrega em algumas coisas. O remédio também, você não acha que deveria ser a segundo movimento? Quer dizer, você fazer uma dieta, você fazer atividade física, porque as pessoas estão indo para a medicação, como assim, tem um remédio que vai fazer emagrecer, eu não preciso me cuidar mais, eu não preciso fazer minha ginástica. Muito boa pergunta. Eu não preciso fazer musculação, porque eu tomo o remédio e eu vou emagrecer, tá? E vou ficar magro, só que tem efeitos colaterais, quer dizer... Não é também assim, né? A minha provocação é um pouco isso. Mas é isso mesmo. Assim, o que os estudos estão mostrando também, o que a gente vê na vida prática, né? As pessoas não chegam à dose máxima da medicação, então ela não tem o efeito do estudo, que é esperado, e a pessoa para. Então tem um estudo com a liraglutida, que mostrou que as pessoas emagreciam, né? Então acaba que a pessoa, como ela diminui muito a ingesta alimentar, ela pode perder muita massa magra. E aí, nesse estudo, que é o músculo, né? Que é o músculo que é o que é importante para a gente, para evitar diabetes, mobilidade, né? E aí depois as pessoas paravam a liraglutida e reganhavam peso. Então, no final do estudo, a pessoa tinha o mesmo peso, mas com mais gordura do que antes. Então, é importante entender que a medicação é adjuvante do tratamento. Né? Então, assim, ela vai ajudar, é um novo potencial da gente tratar a perda de peso, né? Um novo paradigma, né, na saúde. Mas, assim, eu sempre falo, quem faz o milagre é você. Então, se a pessoa acaba comendo errado com essas medicações, ela vai continuar comendo errado depois. Né? Saiu também estudo recentemente, mostrou, por exemplo, que as pessoas que fazem um plano alimentar e comem menos ultraprocessados, não comem, preferem comida mais natural, perdem o dobro de peso de quem come ultraprocessado numa dieta controlada. Então é importante que a gente precisa mudar o estilo de vida, né? Hoje em dia, como você falou, a gente vive numa sociedade que vive em torno da ansiedade, a gente vive numa sociedade obesogênica, que a gente fala, né? Então a comida
a saudável, ela não é tão palatável, ela não é tão disponível, ela é cara, né? A atividade física vira uma obrigação, né? As pessoas diminuem a qualidade de vida, então a gente é hiperestimulado pelo telefone a cada momento, então a gente precisa de um foco de prazer. Ainda mais pós-pandemia, eu sempre falo que ninguém está normal, né? Inclusive eu. Então a gente está se adaptando ainda a como tornar uma vida saudável em torno de todo esse meio ambiente. Não, porque a nossa vida agora tem muita... a gente não tinha tanto conforto antigamente, não tinha controle remoto. Verdade. A gente tinha que levantar para trocar... Gente, na minha época, tá? Tinha 7 canais, 5 canais, você tinha que trocar, você tinha que subir escada, você tinha que andar de ônibus, quer dizer, você teve mais a sociedade hoje, ela está mais refleta de conforto. E o conforto é bom, mas também tem essa situação, né? Mas leva você a ficar uma vida mais sedentária, né? Você trouxe tem um estudo que eu sempre lembro, um estudo antigo, que foi na Inglaterra, eles em casas de 2 andares, eles deram a segunda extensão do telefone em cima. Então eles perceberam que na época que não tinha celular, que as pessoas ganhavam mais de 1 quilo por ano por causa da extensão do segundo andar. Então é isso que acontece, hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? Então assim, você tem esses deliveries. Então eu vejo que ninguém vai pedir comida ruim delivery, né? Uhum. Então a gente tem que pré-programar. Então a vida ficou mais fácil, mas essa facilidade a gente está numa busca de prazer. E a gente sabe hoje em dia, né, existe uma controvérsia, mas que a comida tem um efeito aditivo, né? Ela age nas mesmas áreas do cérebro da cocaína. Então a comida mais aditiva que a gente tem hoje em dia é a batata frita. Batata frita. Então nos estudos. Qualquer tipo, né? Então então a pessoa quer prazer, né? Então a gente está numa desconexão, né? Então, quando eu converso com as pessoas, eu sempre trago, a gente precisa ensinar a pessoa, né, educar, que é entender a dinâmica. Então, muitas vezes a pessoa não sabe mais se ela tem fome ou não tem fome. São coisas meio básicas que a gente, tem que comer naquele horário, por quanto tempo. Então, como que eu entendo isso, né? A gente tem que trabalhar o propósito. Então, nos estudos a gente fala que as pessoas que têm propósito, a gente vê que elas vivem 7 anos a mais. Quantos? 7 anos a 7 mais. anos a mais. Do que quem não tem propósito. Uhum. Então, se você traz um propósito, quero ver meu filho crescer. Então faz sentido eu escolher saudável, porque eu escolho por mim e por ele. Né? Porque assim, a comida, ela é prazerosa. A gente vai precisar comer. Né? Mas precisa ser nessa quantidade. Será que realmente eu estou... Se eu faço uma alimentação consciente, eu consigo reduzir 30% da minha ingesta calórica. É muita coisa, né? Então, às vezes a gente pede a pessoa contar calorias, eles ficam assustados, porque a gente come muito mais do que a gente imagina. A gente subestima em 30% a 50% do que a gente come. Aí você faz trazer a percepção de que o corpo ele foi feito por movimento. Hoje em dia a gente está muito mental. Então a atividade física virou uma obrigação. Uhum. Né? Ou você vai buscar um corpo perfeito na academia, né? Se matar para ter um corpo que... Hoje em dia o padrão é um corpo que não é natural, um corpo que você não consegue com atividade física naturalmente, né? Você tem que tomar suplemento, tomar outras coisas. Então, quando você traz essa percepção para a pessoa, né? Ainda mais no público mais 30, 40, que já tem uma visão da vida mais estável, você consegue mudar o padrão e a percepção. Então a gente tem que saber qual é o seu propósito, qual que é o seu objetivo de querer realmente emagrecer. Está alinhado com a sua vida? Né? Que essa é a grande questão da gente mudar o comportamento. Você tem que ter um porquê. E essa pergunta muitas vezes no primeiro momento ela dói, né? Porque a gente não quer parar para pensar nisso, né? A gente está preocupado com o boleto, né? Muitas vezes com as coisas, com o hiperestímulo. Com essa ansiedade que a gente vive permanente, né? Isso. Eu até brinco que a melhor coisa para você que é preguiçoso, não gosta de compra um cachorro, né? O cachorro é maravilhoso, porque se preferência um cachorro que gosta de andar, né? Então um labrador, um golden, né? Porque você vai ser obrigado a sair com ele todo dia, de manhã, à tarde e à noite, né? Para ele não destruir sua casa. E aquela caminhada de 30 minutos que você precisa fazer, né? Todo dia, né? Que a pessoa fala, 30 minutos todo dia, você faz uma caminhada. Ajuda muito no controle, né? Sim, a gente fala que esses pequenos comportamentos são juros compostos, a gente tem que ter uma consistência, né? Então a gente tem que aumentar a autoeficácia da pessoa. Uhum. O problema é que as pessoas elas fazem aquelas determinações de fim de ano, fazem aquela lista que no dia 1º ninguém faz. Então pequenas coisas, que refeição saudável você pode ter hoje, que tipo de atividade física você pode incluir, né? Então quando você começa a aumentar a autoeficácia, a pessoa ela percebe que ela consegue fazer pequenas mudanças, ela vai mudando, né? Ela vai percebendo. O problema é que quando você começa uma medicação dessa, muitas vezes que ela suprime tanto apetite, a pessoa acha incrível ficar sem comer, né? Porque ela vive em questão da comida uma vida inteira. Então você tem que educar a pessoa nesse sentido, mostrar. Então é importante o acompanhamento não só do médico, psicólogo, nutricionista. E seria uma pergunta, uma vez que a pessoa inicia o tratamento, quer dizer, se ela não tem um quadro de diabetes, porque diabetes ele vai ter que ter controle contínuo vai ter que usar permanentemente essa medicação. A pessoa reduz lá seus 10 e 15 quilos, ela para a medicação. Boa pergunta. Então, essas medicações elas trouxeram um novo paradigma, né? Porque antigamente a gente não falava de remissão do diabetes. Uhum. Né? Então, a gente tem o pré-diabetes, que é quando o açúcar de jejum é de 100 a 126,
e acima de 126 confirmados você tem diabetes. Então, com essas medicações, como você tem uma perda de peso importante, né, eu tenho pessoas que já perderam 50 quilos, você reverte a doença. Você reverte a doença. Isso é importante saber. Você chega a ter uma reversão da doença temporária, né? Porque depois que você dá o start para as células morrerem, elas começam a morrer. Então a gente fala que tem uma perda de morte de células de 5% ao ano. Então eu tenho gente que emagreceu muito e reverteu o diabetes. Né? Mas então como é que acontece? Você tem que entender, a gente tem que entender por que é difícil manter o peso. Porque tem dois mecanismos, né? Um mecanismo é que o cérebro ele torna a comida mais gostosa. Você fala que a pessoa não precisa de chocolate, aí que dá vontade de chocolate. E o segundo é que ele diminui o gasto calórico basal, né? Que o nosso gasto ele é produzir calor. Então, você tem um estudo grande americano que mostrou que acompanhou pessoas que perderam mais de 15 quilos em mais de 5 anos, e essas pessoas elas começavam um dia como se tivessem consumido 500 calorias. Porque o corpo está economizando. Então a gente tem um defeito metabólico. Então eu sempre falo assim, a medicação ela não vai corrigir o defeito metabólico nosso. Né? Porque há milênios atrás era interessante você poupar caloria. Hoje em dia não é. Né? Então a medicação é de uso contínuo. Com certeza os estudos mostram, a gente vê na prática, a pessoa não chega na medicação na dose cheia, né? E elas acabam parando por uma série de questões. Né? Ou questão de custo, ou questão que pede segmento, né? E a pessoa acaba reganhando peso. Ganha peso, né? Então, mas também não, ele poderia usar para... Essas medicações são de uso contínuo, né? Uso crônico, né? A gente tem, como eu falei, mais de 120 moléculas vindo, né? Elas mudaram o paradigma, né? Então, assim, eu tenho pessoas que eu acabei tirando insulina, né? Que a insulina, ela leva uma série de restrições, né? Que acaba, quando a pessoa não produz mais, ela precisa de insulina fora do corpo. Então, você acaba mudando a percepção, né, da doença, você acaba não limitando a pessoa, que antigamente a gente teria que fazer isso com as pessoas, né, com a doença. Tá. Outra coisa, essa questão, se for importante, que você consegue resolver o problema da diabetes, tá? Mas a questão da alimentação que você falou, tá? Eu sei que você tem um método de trabalho que você desenvolveu, chama método Zilli, é isso? Isso, né? Então, isso. Que procura um certo equilíbrio, né, entre alimentação, saúde. As pessoas queria que você explicasse o que é o método, né? Ótimo. E funciona, quer dizer, as pessoas conseguem fazer, porque é o que você falou, chega dia 31 de dezembro, que agora vou acordar, vou fazer ginástica e tal, aí dia 3 de janeiro ele já desistiu. Boa. Explica um pouquinho o que é essa... Então, o que eu percebi, a minha formação é endocrinologista, né, e a gente vai se trabalhar, então eu acabei estudando muito, hoje em dia, o que a gente chama de medicina integrativa. Né, esse termo no Brasil, ele acaba tendo um pouco distorcido, mas são as práticas que têm uma comprovação científica, né, então eu tenho uma formação de mindfulness aí lá na USP de 1 ano, tenho uma formação de Core Energetics e de bioenergética, que já é validada pelo Ministério da Saúde. Então, a ideia é trazer essa conexão que fez sentido para mim. Então, quando a gente trabalha o propósito, que é o nosso pilar, então a pessoa começa a repensar as escolhas alimentares, né? As escolhas de vida dela. Então, assim, por que você quer emagrecer? Né? Por que você quer ter uma vida saudável? Né? Eu quero prazer, eu quero ver meus filhos, eu quero viajar, porque a saúde, a gente precisa dela para qualquer coisa. Né? Acho que, assim, depois que a gente tem uma doença, né? Tipo, você tem uma amidalite, por exemplo, você vê como falar é importante, você nem dá bola para isso. Né? Então, trazer essa consciência do propósito do agora, a alimentação consciente, o que a pessoa está disposta a mudar? Então, a gente trabalha na clínica com nada restritivo, porque tem que ser algo sustentado. A gente sabe que as dietas restritivas, elas ajudam em curto prazo a perder mais peso, mas em longo prazo a perda de peso é igual. Né? E eu sempre falo, né, a gente comentou já antes, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Essa é a melhor disparada. Né? A gente vê que as pessoas hoje em dia elas têm uma dificuldade com a comida que é mais natural. Então, quanto mais natural a pessoa come, melhor. Então, às vezes a pessoa está muito ansiosa, a pessoa não consegue fazer um plano alimentar, né, para uma série de questões, a gente fala assim, vamos começar pelo mais natural. A gente sabe, por exemplo, que salada e legume, consumo por 2 semanas, você diminui níveis de ansiedade e depressão. Comprovado. Então salada e legumes, quer dizer, então se você colocar isso uma vez na refeição, resolve. Você vai melhorando os níveis de ansiedade e depressão, tem vários estudos. Então você vai mostrando para a pessoa que o hábito que ela, tipo, até lembrei de uma paciente agora, que ela está prestando concurso para ser juíza, e ela não faz atividade física e está sem comer direito. Eu falei, olha, né, tem estudos que mostram que se você faz atividade física todo dia, 5 vezes na semana, você pode ficar até 65% mais inteligente. Então, né, mostrar para a pessoa que coisas simples que a gente não faz, tem um motivo, né? Então, ela começou a comer mais salada de legume, ela começou a fazer atividade física, ela entende que isso vai ajudar ela a passar no concurso, não só emagrecer.
Aí a gente tem o terceiro passo, que é o movimento, que é começar a tirar essa ideia de obrigação de atividade física, né? Que virou mais uma obrigação na nossa rotina, né? Sim. Então, se você tem que mudar o meio ambiente, né? Então, o cérebro ele é programado para andar num círculo. Então, a gente tem que botar a atividade física como um componente inicial. Então, eu gosto de fazer de manhã cedo já quando acordo, né? Tem gente que prefere, eu vou fazer uma caminhada para o trabalho, vou de bicicleta. Começar a incluir isso, né? Atividade normal, né? Porque você não precisa ir para academia. Isso, levantar, a gente sabe que muito tempo sentado, o sedentarismo, ele acaba aumentando o risco, então mesmo a gente tem que levantar, tem que pegar uma água, né? Alongar. A conexão mente-corpo. Então, o que eu percebi comigo, né? Que essa ansiedade, essa tensão no ombro, né, também. Isso são sentimentos não vivenciados. Então, você tem técnicas que você usa, né, comprovadas, que você diminui essa tensão. E o que a gente mostra? Que quando você usa alguma técnica dessa, de conexão com o corpo, de grounding, você chega a diminuir relação emocional com a comida até 3 dias. Então, você mostra que a gente está desconectado, porque a ansiedade e a tensão, ela também está no corpo da gente. Né? Aí depois a gente tem algumas, que a gente fala que é a longevidade, que é o nosso quinto pilar, por exemplo, passar fio dental, diminui mortalidade. São coisas simples assim que a gente acaba pulando no dia a dia, né? E por último, sono, né? A gente sabe que em São Paulo, aí mais de 30% da população não dorme direito. Se você dorme menos Se você perguntar para qualquer pessoa, você dormiu bem? Não dormi bem, é normal isso, né? Acordou às 3 horas da manhã, né? Isso, e se você dormiu mal, você comeu errado, né? Você aumentou a resistência à insulina, você aumentou o risco de diabetes, de obesidade. Então, quando a pessoa vem, a ideia é... Deixa eu te perguntar, o dormir mal está atrelado a comer muito à noite? Também tem, né? Tem isso, porque tem pessoas que jantam, cara, pratão, né, de arroz, feijão, né? Come chocolate para as 9 da noite. A gente foi, o nosso corpo, né, se a gente pensar que a gente é uma máquina que vem evoluindo há milhões de anos, a gente foi feito para seguir o ciclo do Sol. Né? Então, antigamente não tinha energia elétrica, na noite a gente ia dormir, né? Então, tem um nome bonito, chama jet lag metabólico. Jet lag é metabólico. Metabólico, né? Então, quando a pessoa come mais tarde, mais gordura, o cérebro entende que é mais cedo. Então, você pode ver que quando você come mais, come errado, né, você acaba, se você bebe, por exemplo, né, porque o vinho, ele deprime o sistema nervoso central, né? Então, você dorme pior, você acorda pior, né? E os estudos mostram que a força de vontade, ela gasta. Né? Você começa o dia com força de vontade. Por isso que chega no final do dia, 5 da tarde, a pessoa está, tipo assim, vou comer o que tiver aqui, né? Porque a pessoa está cansada de escolher, né? Então, quando você mostra a pessoa a fazer pré-escolhas, né? Então, eu sempre falo assim, a gente vai começar com sono, né? Então, o que você pode fazer melhorar seu sono? Para começar o dia. O que você pode organizar no seu café da manhã que pode ser mais simples? Né? Para a pessoa, ela poder, claro, ela pode comer fora da dieta. Isso não é o problema, não precisa fazer isso todo dia. Entendi. Isso tem a ver com aquela famosa dieta de como é que chama, que se fica horas sem comer? Então, o jejum intermitente, ele está na moda, né? O problema do jejum intermitente, ele tem alguns estudos que mostram que ele é vantajoso para perda de peso, e teoricamente, no começo dos primeiros meses, para melhorar a vitalidade celular, só que o que a gente vê? Eu vejo muito isso, né? A pessoa às vezes quer comer na janela de alimentação só. Então, tudo que ela não comeu no jejum, ela quer comer na janela de alimentação, e os estudos mostram que se aumenta a compulsão em até 40%. Compulsão? Tem um estudo grande que eles fizeram dieta de restrição calórica e jejum, seguiram por 1 ano. A perda de peso no final do estudo foi igual nos 2 grupos, só que quem estava no jejum intermitente perdeu mais músculo do que quem estava com a restrição dietética sem jejum. Então, assim, tem gente que gosta de jejum, se sente bem com jejum. Eu acho que vamos tentar, vamos fazer, né? Agora tem que fazer um jejum, não adianta fazer o jejum e comer errado quando vai comer. Tomar o leite condensado de manhã, né? Eu fiquei sem comer Entender que a restrição, hoje em dia a gente tem que focar na qualidade e na quantidade do que as pessoas comem, né? Então, quanto mais natural, melhor. Agora, Zília, é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa coloca o balão gástrico, né? Conversando com um amigo meu outro dia, um médico também, ele colocou o balão gástrico e não estava fazendo efeito, né? Porque ele tomava escondido o leite condensado. Sim, é isso que ele está falando. Que ele falava, não, porque o leite
valor está lá no estômago, você não consegue comer, mas o leite condensado, que é riquíssimo em calorias, né? Sim, supercalórico. E ele falou, não estou comendo nada. Quer dizer, ele se auto-enganava, né? Enganava o médico, até que ele percebeu que ele viu uma latinha de leite condensado escondida atrás do outro. Então, um pouco isso, né? Quer dizer, você tem que trabalhar a cabeça, porque não tem mágica, né? Trabalhar essa conexão com o corpo, com essa tensão, né? Então, a gente vem aí num ambiente que gera muita tensão, né? Tem um estudo que eu gosto bastante, que a Suécia, o serviço militar é obrigatório. Então, todos têm que passar pelo serviço militar e eles fazem vários testes. Então, eles acompanham a pessoa por mais de 25 anos, o que eles viram? No quartil mais baixo de resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com dificuldade, as pessoas tinham mais diabetes e tinham mais hipertensão. Então, é um estudo longitudinal, um estudo que as pessoas são os seus pares, e o que a gente viu? Que a rigidez emocional, ela é a grande causadora de doença física. Então, como você operacionaliza isso na prática? Porque isso mudou meu paradigma lá quando eu li isso lá em 2006. Como que você faz a pessoa entender que a rigidez emocional dela, né, vai aumentar a doença? Por exemplo, dormir mal é melhor que isso, né? Tipo, o risco de ser demitido, né, o medo de ser demitido aumenta o risco de diabetes em 20%. Só o medo. O medo. Então, assim, essa tensão emocional, ela tem uma tensão corporal, ela leva a uma alteração dos hormônios. Como que a gente operacionaliza isso na prática? Eu me pergunto isso todo dia, estou tentando achar resposta, para a gente entender que a gente é uma máquina só, né? A separação da mente do corpo foi feita pela ciência numa época que a gente não tinha ainda esse conhecimento. A gente já sabe que a meditação tem um efeito, muda a área do cérebro, né, que quando você trabalha as emoções, você consegue ter uma resposta, que a gente fala que é inteligência emocional. Então, assim, não adianta plano alimentar, né? Então, você tem que trabalhar realmente o comportamento da pessoa, entender e direcionar qual o propósito que gera prazer em longo prazo. Agora, uma questão que eu queria conversar com você também é a questão do cortisol, né? Boa. Que esse maldito não, ele é bendito hormônio porque a gente precisa dele, com certeza. Né? Só que ele aumenta o nível glicêmico, quando ele gera... E aí qualquer estresse que você tem aumento de cortisol, é isso? Explica um pouquinho como é que funciona, o que é o cortisol e como é que ele mexe com a gente nas situações de estresse. Boa, então o estresse, né, ele é algo saudável. Né? Então, assim, o estresse de uma cirurgia, o estresse, então, só que antigamente, quando a gente, lá milhões de anos atrás, a gente era fugir ou lutar, né? Você estava pra frente de uma fera, você tinha que decidir isso. Hoje em dia, o problema com a maioria da percepção de estresse que a gente tem é negativa. Então, é o WhatsApp que a gente não recebeu, que a gente está esperando, é alguém que posta alguma coisa, então, o cérebro está em estado de alerta. Então, tem essa questão também. Tem um estudo que eles faziam 2 perguntas, que eu vou te fazer. Você se considera pouco, médio ou muito estressado? Muito. Muito, boa. E você acha o estresse uma coisa negativa ou positiva? Às vezes negativo. Boa. Então, quem respondia que tinha muito estresse e algo negativo, depois de 8 anos, tinha um aumento de risco de infarto 48% maior. Já vou mudar minha resposta, então. Para quem tinha pouco estresse e achava, né, para quem tinha pouco estresse. Mas quem tinha muito estresse e achava algo positivo, tinha mortalidade igual. De quem tinha pouco estresse. Então, na verdade, a percepção do estresse é a questão. Né? Assim, agora o cortisol, voltando ao hormônio em si, o cortisol ele libera em picos e vales. Né? Então, assim, ele tem uma onda. Né? Então, a preparação para acordar lá às 5, 6 da manhã e depois ele vai caindo até meia-noite. Então, as pessoas falam, meu nível de cortisol está alto pela manhã. Ele não mede estresse. Né? A única função do exame, pelo que a gente faz em jejum, é para entender se a pessoa tem deficiência de cortisol. Se a pessoa tem deficiência desse hormônio, né? Então, assim, ainda vem se estudando, tem algumas tentativas, mas na prática clínica, algo que a gente possa dizer, não, o cortisol de jejum, ele só é para isso. Claro, a gente sabe que o nível de tensão, que é difícil a gente medir esse pico e esse vale, né? Então, você pode pegar, é uma fotografia, né? Você não tem um filme do cortisol. Entendi. Mas o cortisol, tem medicações, eu estou vendo que já tem algumas medicações para tratamento disso já, não tem? Recentemente saiu alguma coisa, chegou a ver isso, não? Para cortisol especificamente, não, né? Na verdade, existem doenças que levam ao aumento do cortisol, que a gente conhece como a síndrome de Cushing. Então, assim, essas pessoas têm um momento patológico, né? Então, que você tem um tumor no cérebro, na adrenal, e aí você trata com a medicação e melhora. Mas nesse sentido. Agora, para a gente fechar aqui, alimentação, vamos dar as dicas, tá? As pessoas vêm lá, diet, eu posso comer. Boa. Tá escrito diet, se é diet, tudo bem, né? Sim. É verdade isso, não é verdade? É melhor o chocolate diet ou é melhor o chocolate 70, 90, sei lá eu? As frituras que você falou, o que a gente tem que
né, como você falou, não dá para você excluir 100%, né? Sim. Mas não dá para comer batata frita todo dia, não dá para comer chocolate diet todo dia. Queria que você explicasse aqui as dicas para quem está nos assistindo, um pouco da pessoa que é diabética e aquela que não é diabética e tem uma vida saudável. O que deve ser incluído, o que deve ser tirado da alimentação? Saiu um estudo recente, por exemplo, mostrando que quem consome refri diet todo dia, existe um aumento do risco de diabetes de 38%. O refri diet? Isso, uma lata por dia. Qualquer um? E quando não é diet, você tem um aumento aí de mais 20% aproximadamente. Então a gente sabe, o nome diet é para uma dieta específica. Então, óbvio, a pessoa vai consumir, quem tem diabetes, um chocolate diet, não é para subir o açúcar, mas ele pode ser tão mais calórico, muito mais gordura do que um chocolate normal. Então, entender isso. Existe também, que a gente sabe, que quando a pessoa consome o diet, principalmente sólido, ela tem a ideia que não é tão nutritivo. Então, ela vai consumir mais, porque é diet. Ela tem isso, a ideia já foi comprovado, né, inconscientemente. É diet? É diet, então, não tem caloria, então vou comer. Né? Agora, light tem uma redução de 25% da caloria. Né? Então, também, se você consumir o light, pegar um pouquinho a mais do bolo, ele deixa de ser light, né, em termos calóricos. Então, é importante entender assim, o que faz sentido na vida da pessoa. Quanto mais natural, melhor. Né? Então, assim, se você fizer um café da manhã mais natural, uma alimentação mais natural, metade do prato de salada de legume, você tem essa opção, né? E aí, tirar o máximo de industrializados possíveis, né? O café, normalmente, a gente vê, o brasileiro, pelo menos, é o ovo, não é o ovo menos, mas é o pão, o queijo, a manteiga. A manteiga é ruim, né? Manteiga, margarina, essas coisas são... Depende da quantidade. Assim, porque a gordura, a gente sempre pensa em termos de macronutrientes. Se a gente juntar o carboidrato e a proteína, acaba que a gordura ela vem junto, né? Então, o café da manhã, se eu juntar um carboidrato, que é uma fruta, com uma proteína, que é o queijo, que é o leite, né? Ou o carboidrato do pão, a gordura acaba indo junto aqui. Tá. Né? Então, o almoço é a mesma coisa, né? Idealmente, a gente tem que fazer o prato metade do prato salada de legume. Metade? Né? Do prato salada de legume. Salada de legumes. Aí você tem outro quarto, que é o carboidrato, de preço integral. Tá. O integral ele é mais calórico do que o arroz branco, por exemplo. Mas ele gasta mais caloria para ser processado e ajuda também a reduzir o açúcar e a gordura, a absorção. E aí depois você tem a proteína, né? A gente sabe que a proteína animal, ela acaba inflamando, né? Em longo prazo, a gente já carne vermelha. A vermelha. Então, o ideal é que a gente reduza a proteína animal aí para 3 vezes por semana. Da carne vermelha, né? Preferir mais, porque o ferro M, né? Animal, ele acaba inflamando mais, né, do que uma proteína de valor biológico vegetal. E aí, à tarde, um lanche, um iogurte, né, juntar com uma fruta, algo assim, e à noite a mesma coisa. Entender, na verdade, né, que eu vejo hoje em dia que as pessoas elas não mastigam. Não mastigam. Né? Então, ansiedade, né, pressa, né? Então, se você mastigar, o cérebro demora 15 minutos para entender que você comeu. Né? Então, se você começar a mastigar, botar o garfo, né, essa coisa de reduzir tamanho de porção, de prato, né, tem várias coisas que mostram que você acaba tendo mais pausa. Né? Outra coisa, o cérebro ele embaralha, né? Então, como a gente está buscando prazer, uma coisa que confunde o cérebro quando você vai num quilo, porque você vai querer provar um pouco de cada coisa, né? Então, assim, você está buscando o prazer, você não está pensando o que você vai comer para o seu organismo. Né? Então, quando você vai fazendo essas pré-programações, e também entendendo assim, muitas vezes quando a pessoa vem, eu faço um acordo com ela, assim, quantas vezes você quer comer fora por semana? 2. Você vai comer todo dia, já é vantagem. Né? Tem gente que gosta de fazer marmita, né? Contar a caloria, né? Ou mesmo pesar a marmita, né? Porque a gente acaba subestimando, né? Muitas vezes, eu compro uma marmita vem desse tamanho aqui, 300 calorias, mas é isso mesmo, a gente não tem a noção da quantidade. Né? São coisas básicas, né? A gente não precisa inventar a roda. E assim, no brasileiro também tem a pizzazinha, pizza de final de semana, que é sagrada, né? Com certeza. E a batata frita, que faz parte do nosso... Eu queria te perguntar, a pizza, ela é realmente proibida para alimentação, ou você pode comer no final de semana, ou... Não existe proibido, né? Existe o que convém, né? Eu acho que é importante a pessoa entender, né? Eu tinha uma paciente uma vez que falava que não emagrecia, que ela não sabia, que ela não comia nada, lembrei dela agora, e eu pedi para ela contar caloria. E ela emagreceu 15 quilos contando caloria. Então, ela falava da pizza, né? Uma coisa é você comer uma pizza, achou que comeu 3 fatias, é comer uma. Então, assim, a quantidade que você está comendo, será que sacia? Será que é uma escolha saudável? Por exemplo, em termos calóricos, uma colher de arroz equivale a 3 de brócolis. Será que você prefere brócolis? Então, você aumenta a consciência da pessoa em relação à comida. Não é que a pessoa não pode comer, mas será que isso não é melhor para mim? E a batata frita? É tão bom, cara. Batatinha frita do McDonald's, né? Olha, eu não sou muito fã de batata frita, muita gente é fã, mas assim, a questão é entender assim, quantas vezes você come isso na semana?
e a quantidade que você come isso, né? Se você comer e aproveitar uma vez por semana, não é o problema, né? Para quem tem diabetes, o que a gente acaba usando muito é aquele sensor que mede o açúcar, né? Uhum. Então a pessoa come aquilo lá, ela vê para onde que vai, Aquilo, ela começa... aquilo eu uso, aquilo é uma desgraça, aquilo. Você tá ali, comeu, olha o que aconteceu, né? Você começa a repensar o uso, né? Mas assim, não existe certo e errado. Você quer batata frita? Agora assim, o problema é fazer isso todo dia. E air fry ajuda? Bastante, né? O air fry é recomendável para fazer. O que acontece hoje em dia é que a gordura ela é invisível, né? Então tinha uma paciente essa semana que falou que comia bem e ela fazia tudo com gordura de porco, né? Então não tem, então a comida brilhava. Então assim, só de você tirar isso aí, olha quantas calorias você está tirando por dia. Mas o air fry, ele tira a gordura? Quando você coloca menos gordura, sim, né? Porque muita gente usa o air fry e coloca muito óleo, então perde um pouco do sentido. Eu não sabia, pensei que era só Idealmente sim, né? Mas eu conheço muita gente que coloca... Ou dá uma tapeadinha aqui, fiz no air fry, né? Mas não... Sim, mas ele ajuda sim. Então tudo que você tira a gordura, né? E você prefere um alimento de tirar a gordura antes de preparar o alimento, melhor ainda. Agora, eu sei que não é sua área, mas está aumentando muito, não é, eu sei que não é, que é a parte de oncologia, mas a gente tem visto muito aumento de câncer de intestino em jovens, né? Isso está atrelado à alimentação? O câncer de intestino ele tem uma relação com a alimentação, relação genética. A gente sabe que hoje em dia a gente vive num ambiente contaminado, né? Uhum. Então, o próprio plástico que enrola a comida está associado com várias doenças, a poluição do meio ambiente. Então, o consumo de proteína animal também está associado. Então, assim, são churrasco, né? O churrasco, né? Então, com isso a gente acaba aumentando o risco de câncer de intestino. Classicamente, são pessoas que consomem muito embutidos, né? A questão do hábito intestinal, do risco familiar. Então, assim, a gente tem um aumento de todos os cânceres, não só câncer de intestino ultimamente, né? E agora, para a gente ferrar o papo, porque eu fiquei sabendo que você está, para descontrair, você está fazendo um hobby novo aí, é verdade, né? Ah, sim, comecei a fazer aula de cerâmica. É ali que você desestressa, pô? Eu fui conhecer de um ateliê de uma paciente querida, foi me apresentar, e aí ela me mostrou, eu comecei a gostar, e agora eu quero fazer umas esculturas de parede, estou animado para fazer na clínica. E aí, como é que tá? Conta essa experiência, isso foi bom para a cabeça? Foi bom porque hoje em dia você põe o telefone do lado, esquece, né, e é bom para trabalhar o perfeccionismo, como eu falei, não vai sair nada do jeito que você imagina, então você trabalha, é um trabalho manual, né, então a gente tem que conectar com o nosso corpo, né, então assim, para mim, eu sempre percebo assim, como é que está meu corpo agora, e você escolhe, você vê, então assim, o que eu falo para as pessoas é que a gente precisa, o nosso cérebro está buscando prazer. Somos, né? Ele foi feito para isso, né? Então, por que você não é prazer de uma forma saudável? Porque o prazer hoje em dia é uma forma compulsiva, né? Uhum. Então, você tem aí a comida, a bebida, né? Outras coisas. Então, quando você se educa em relação ao prazer, você consegue se dar prazer de uma forma saudável. Não precisa ser com comida. Então, foi uma descoberta nova para mim a cerâmica, né? Está sendo uma paixão aí, estou estudando bastante. E em breve aí você vai conhecer lá a clínica para ver as esculturas. Você encontrou meu hobby novo. Seu hobby novo e estou gostando muito. E atividade física, imagina que você já deva fazer lá na rotina. Eu faço todo dia pela manhã atividade física, a gente acaba meditando também. E Zíria, uma coisa, dá para fazer em casa, né? O cara não precisa sair de casa para fazer, eu tô com preguiça, acordei, tá frio, né? Não, tem vários apps hoje em dia, ou mesmo uma aula de yoga, alongamento, né? Lá na clínica a gente tem um trabalho de saúde mente e corpo, então a gente tem um grupo que a gente trabalha movimentos corporais da bioenergética para a pessoa entender a relação com o corpo dela também, que você está convidado um dia. A pessoa tem que ir lá? Isso, então uma vez por mês a gente reúne as pessoas, então a gente faz exercícios simples para mostrar como a gente está tenso e a pessoa não sabe. Então, com isso, a gente diminui tensão em relação à comida, melhora o sono. Então, é um projeto novo que a gente está começando para entender que o nosso corpo, que como essa tensão está no nosso corpo sem a gente perceber e como ela interfere no nosso dia a dia, nossas escolhas alimentares, na qualidade do sono, e você percebe isso mexendo no corpo. Vamos deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, o endereço da clínica, porque de repente a pessoa pode... Porque se é uma vez por mês que ela tem que ir? Isso, é para a pessoa entender, e aí a gente tem todo um programa que ela recebe todo o material para ela poder fazer em casa. Show de bola. Doutor Renato Zíria, queria agradecer muito, foi ótimo, já ficar o convite para outros papos, né? Obrigado, também foi ótimo também. Importante é ter a medicação, ter a atividade física. Você que acompanhou a gente, tem cheio de dicas aqui de alimentação, da própria medicação, mas o fundamentalmente é se mexer e ser feliz, procurar felicidade. Eu sei que o mundo está difícil, gente, mas tudo vai passar, tá? Não adianta a gente ficar estressado, porque o estresse, muito estressado, muito ansioso, não vale a pena. As coisas vão acontecer naturalmente, gente. Se você gostou do conteúdo, compartilha, passa para os seus amigos, deixa o seu joia e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, doutor.